Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo semanal do Atenção Difusa Mulher. Neste vídeo vamos falar de poesia, um tema que promete trazer leveza e inspiração às mentes e corações da nossa audiência. E para que este excelente conteúdo chegue a mais pessoas, é muito importante que você curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso canal, mas isso tem que ser agora, não perca mais tempo. Se inscreve agora, é muito simples e não custa nada. E assim o nosso universo vai se ampliando. Fique com a gente até o final, assista toda a entrevista, pois as nossas convidadas são sempre incríveis. E faça seus comentários, porque aqui também é o seu lugar de fala. Agradeço a Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e ao Júnior Silveira e a Carla Gaspar pela parceria. Siga o nosso perfil no Instagram, confira o endereço que está aqui na tela, tem informações muito interessantes lá também. E vamos ao vídeo. A poesia é, ao mesmo tempo, força e leveza, é beleza e inspiração, e tem poderes curativos, mas também pode nos despertar questionamentos sobre a dura realidade vivida neste mundo tão cheio de incertezas. Mas nesta entrevista, veremos que a poesia pode também unir mulheres e celebrar o Dia Internacional da Mulher, ressaltando a cultura como forma de promover o empoderamento feminino por meio da literatura que liberta as nossas vozes. Li Brasil, poeta, escritora e professora, vai nos contar sobre as várias iniciativas culturais que reúnem mulheres em torno das letras. Aline Brasil Quadros, ou Li Brasil, exerce o magistério na rede pública de Volta Redonda, cidade aqui do Rio de Janeiro, há mais de 3 décadas. É graduada em letras e especialista em cultura e literatura linguística aplicada à língua materna. Ocupa a cadeira 35 da Academia Volta Redondense de Letras e atualmente é a vice-presidente do GACEMES. Gente, essa mulher respira cultura o tempo todo, não é isso, Li? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá a todos. Eu gostaria de reforçar que é um prazer estar aqui no Atenção Difusa Mulher, um trabalho que eu venho acompanhando, que me deixa muito feliz, porque é mais um trabalho na região feito por mulheres maravilhosas, por sinal, né, Carla e Lígia. E é sempre uma satisfação fazermos parte desse tipo de movimento, né, cultural, social, informativo, sobretudo, né, fazendo com que as informações relevantes cheguem a todos os lugares, a todas as pessoas. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite. Então, por isso mesmo que a gente, antes de iniciar o nosso bate-papo, queremos agradecer pessoalmente, virtualmente e pessoalmente, né? Porque hoje em dia a gente fala tanto em rede social que é praticamente pessoalmente, né, Li? Agradecer porque a Li Brasil, ela indicou o nosso canal a concorrer ao Prêmio Olho Vivo e a categoria de melhor podcast. E a partir da indicação dali, o nosso público nos apoiou, votou e fomos escolhidos com o voto popular, ó, de melhor podcast. E foi uma vitória muito importante que dividimos com a nossa audiência e com você também, Li. Muito obrigada. Gente, é claro que eu tinha que indicar um trabalho feminino tão potente, tão importante, tão relevante. E vamos brindar, então, porque nesse mesmo prêmio Ah, é eu isso aí. recebi, né, o troféu de poeta, né, melhor poeta, pelo júri técnico. Então vamos aqui brindar os nossos, Isso aí, os um nossos brinde, prêmios Ouro então, Vivo. às nossas conquistas. Não E é isso? sempre, e sempre lembrando também de agradecer ao Cláudio Alcântara, né, o Isso. jornalista responsável por esse prêmio que dá tanta voz também à cultura da nossa região. Então, a Valeu, gente gente. sempre parabeniza o Cláudio Alcântara aqui com relação a promover o prêmio, que é uma iniciativa muito bacana de valorização Sim. da cultura aqui da nossa cidade, da nossa região. É muito legal. Então aqui no canal, Oli, nós gostamos muito de conhecer as histórias, as vivências das nossas entrevistadas e entrevistados. Então, Li, conta para nós a partir de quando você começou a escrever,
Como foi a sua a trajetória na literatura? O que te motivou a escrever? Como é o seu processo de produção literária, que a gente sabe que tem todo, né, não só uma inspiração, mas uma produção de desenvolvimento e escolha dos temas? Fala pra gente. Sim, eu fui uma criança leitora, né? Uma criança que teve acesso à leitura, apesar da origem, né, pobre, mas assim era uma coisa que meus pais faziam muita questão de fornecer para a gente, leitura. E eu me apaixonei realmente, desde os quadrinhos do Maurício de Souza, da Disney, etc. E aí a gente vai só ampliando esse repertório, né, de leitura. E na escola eu desenvolvi muito essa área de língua portuguesa, literatura, durante toda a minha jornada escolar, e comecei a escrever de fato os meus poemas na década de 90. Foi um momento assim que aquilo realmente eclodiu em mim, né? E eu consegui começar a registrar aquilo que eu sentia de uma forma técnica, porque eu fui estudar, fui me formar em língua portuguesa, literatura, e realmente assim eu consegui dar voz a toda essa tempestade interna que a gente tem, né, de pensamentos, sentimentos, ideias, consegui começar a canalizar isso para a poesia. Como vocês já disseram, eu trabalho há mais de 3 décadas na rede pública de ensino, em Volta Redonda. E a vivência de um professor é correr de uma escola para outra, muito trabalho, leva trabalho para casa. Então, durante algum tempo, eu fiquei fazendo produções pontuais. Participava de um ou outro evento, mas assim, eu não tinha um tempo realmente, aquele tempo necessário, porque a escrita é um ofício, né? A escrita não é um hobby, a escrita é um ofício, ela dá trabalho. Então, eu perdi um pouco desse tempo, né? Mas produzia ainda com menos regularidade. Na pandemia, sim, eu volto a escrever com bastante regularidade. E aí eu me envolvo em alguns segmentos literários, né? Me candidato a uma vaga na Academia Volta Redondense de Letras em 2021, e foi um momento especialíssimo na minha vida, porque eu sempre digo isso, é o reconhecimento, você ser reconhecido na sua terra natal é algo muito especial, né? É emocionante. Então, é uma honra para mim fazer parte da academia, ocupar a cadeira 35. Em todos os lugares onde eu vou, eu levo junto comigo o nome da academia, faço questão de divulgar, porque eu acredito que é uma honra ocupar esse lugar, né? Lembrando sempre também da função social da academia. E aí foi uma série de coisas foram se desencadeando, né? Aí eu fiz meu primeiro livro de forma autoral e tenho participado ativamente de concursos, de feiras literárias, procurando realmente levar a minha produção aonde for possível. E é disso que a gente vai falar um pouco mais, Li, da sua produção. Então, fala um pouco mais do que você já produziu. A poesia é mesmo o gênero que você mais gosta de escrever? Como que ocorreu essa identificação com a poesia? Qual é o papel da poesia e como que ela é capaz de transformar mentes e corações? E o livro De Versos é resultado deste amor pela poesia? Fala um pouco mais sobre isso, sobre essa produção sua. Conta pra gente, Li. Sim, sem dúvida. O livro é realmente a sensação do filho, né? Como eu falei, eu fui produzindo pontualmente ao longo desses anos, e quando eu entro para a academia, a gente está no período de pandemia, né, em que tudo é virtual, né, não pode haver nenhum encontro presencial. Acaba também que eu completo 50 anos em plena pandemia, e aí eu falei, bom, já que eu não posso fazer uma festa, já que eu não posso reunir os amigos, eu vou colocar esse sonho do livro, né, vou transformá-lo em realidade. E foi isso que eu fiz. Meu livro de verso, na verdade, é uma grande celebração à vida,
Tanto é que no início dele, a primeira coisa que eu coloco é realmente esse convite, como se fosse um convite de aniversário, né? Para que as pessoas celebrem comigo estarmos vivos, podermos realizar sonhos, apesar de toda a dificuldade que foi no período da pandemia. Então, eu selecionei, como eu completei 50 anos, eu selecionei 50 poesias. Legal. Não coloquei em ordem cronológica, coloquei totalmente, fiz realmente uma seleção de tipos de técnicas diferentes que eu utilizei, fiz homenagens a pessoas especiais na minha vida e coloquei ali. Então, foi um resgate emocional também de tudo que a gente estava passando. E lancei esse livro em 2022, quando nós já estávamos saindo da pandemia. E aí eu pude fazer esse lançamento presencial na Biblioteca Municipal Raul de Leone, que nos acolhe sempre, com minha família, com meus amigos. Eu ainda não tinha completado 51 anos, então ainda valeu pelos 50, e foi maravilhoso. E com esse livro eu tenho transitado em muitos lugares, ele me abriu muitas portas, né? E a poesia, sim, é o gênero com que eu mais me identifico. Consumi muita poesia ao longo dos anos. Tive uma professora maravilhosa no magistério, professora Emiliana Casagrande, que incutiu poesia e cultura na nossa veia, sabe? A quem eu agradeço muito, de quem eu sinto muita falta. Ela tem um legado, né, muito Sim, importante em Volta Redonda, a imenso, professora Emiliana, com imenso, certeza. né? E a gente procura honrar essas pessoas que trouxeram poesia para a nossa vida, que fizeram toda a diferença. E eu acho que dar continuidade a essa produção é uma forma de honrar esse legado. Então, você falou da Emiliana, então a gente vai falar agora das mulheres, né? Das mulheres na literatura. Sim. Vamos falar de um aspecto assim, até de gênero, né? O mercado literário atua de forma democrática e igualitária em relação às mulheres escritoras. O que precisa mudar para transformar essa realidade, né? Existe essa diferença, essa dificuldade. E de que forma projetos como Elas Entre Linhas podem promover as mulheres escritoras? Fala mais para a gente, Li, sobre a importância de iniciativas como essa, como Elas Entre Linhas, outras iniciativas. Fala um pouco para a gente sobre a importância das mulheres nesse mercado, que conquistas que já, né, foram alcançadas, e um pouco sobre essas iniciativas, como o projeto de Elas Entre Linhas. Não só na nossa região, mas no Brasil, de uma forma geral, nós temos uma produção significativa de literatura feminina. Mas, como sociedade com legado patriarcal, né, as mulheres acabam tendo menos espaço, tanto como autoras, como em toda a cadeia, né, literária, até a ponta, que é o livro pronto, né? E o que está acontecendo no Brasil, que chegou até nós, e que é uma coisa que o projeto Elas Entre Linhas, que eu conduzo junto com a acadêmica e com freira Camila Cabral, o que a gente está procurando fazer é justamente dar visibilidade a essas autoras, né? Porque é ainda muito injusto, né? Ainda não alcançamos um equilíbrio de gêneros nessa produção literária. E então o mercado editorial ele ainda tem esses traços, né? Recentemente a gente viu ainda alguns problemas relacionados a isso. Nós sempre temos notícias de autoras e de produtoras literárias que ainda têm dificuldade nos lançamentos, nas produções, e nós precisamos lutar. O que nós precisamos fazer é nos mostrar. Eu acredito nisso. E eu acredito também nessa força coletiva, né? Elisa Carvalho, que foi uma acadêmica nossa, de Volta Redonda, ativista, né, dessa luta feminina na cultura, ela nos colocou, né, num projeto muito bacana, que foi Um Grande Dia para as Escritoras, um projeto que envolveu escritoras do Brasil inteiro, em que foi lançado um livro de fotos das escritoras. Eu achei isso fantástico, porque às vezes o texto chega até nós,
mas as pessoas não nos conhecem, elas não nos veem, né? E a partir do momento em que aparece esse livro aqui, ó, Um Grande Dia para as Escritoras, em que as escritoras mostram a sua cara, né? É um livro de pouco texto e fotos de escritoras do Brasil inteiro. E essa ideia é genial, porque ela mostra realmente essa capacidade, essa força coletiva da literatura feminina, né? Então, isso me despertou para uma possibilidade de fazer também algo parecido aqui na nossa região, de colocar essas mulheres autoras para terem um espaço e para se mostrarem, para aparecerem realmente para a mídia, para a sociedade, né? E daí vem, então, a ideia do Elas Entre Linhas, em que eu e Camila, a gente está fazendo algumas edições, é um projeto itinerante, em que a gente convida autoras e elas vão falar sobre temas diversos, mostrar o seu trabalho e, principalmente, se mostrar, né? Colocar a sua voz para a sociedade. E é nisso que a gente acredita. Tem que dar visibilidade mesmo para essas mulheres, né? Para essas mulheres incríveis que têm um papel tão importante na produção literária do Brasil. É assim que a gente vai ocupando espaço, né, Li? Dessa forma aí. Sim. Então, aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, como que você avalia o papel de uma escritora, em especial de uma poeta? Não te ouvi. A gente fala poeta e não poetisa, não é isso? A Sim. palavra correta para a gente fortalecer o gênero nessa área, né? Para não haver, né? Para não haver essa diferenciação, né? Isso. Então, é neste mês que celebramos o Dia Internacional da Mulher, Oli, como que a literatura produzida por mulheres pode ser um instrumento de empoderamento feminino também? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa se organizar é justamente na questão do esforço coletivo, né? Unidas a gente consegue muito mais coisa do que individualmente. Então, eu venho participando, desde o lançamento do meu livro, eu comecei a me envolver mais nessa questão de coletivos femininos, e eu venho participando de edições de livros de mulheres. E nessas edições a gente vê como isso é forte, né? Como isso é potente, como isso chega às pessoas de uma forma, como isso fala com o coração das pessoas, né? E uma outra situação também, eu como professora, o professor ele tem também essa função de dar o exemplo. Então, se a gente chega para a meninada e mostra para essas meninas, né, que elas têm também esse poder, que elas podem exercer essa fala, essa individualidade através da escrita, isso é muito importante. Então, é uma tarefa nossa também mostrar que existe esse universo literário feminino para as meninas que estão chegando, que são leitoras, que às vezes já escrevem, né? Então, isso vai nos levar, eu acredito muito, a uma transformação desse olhar que ainda é um pouco masculino para um olhar mais generoso, para um olhar mais igualitário, né? Então, é com isso que a gente trabalha. E a questão do poeta, né, foi ótimo você lembrar, porque ano passado, a primeira edição que nós fizemos do nosso projeto, Elas Entre Linhas, nós escolhemos justamente o dia 20 de outubro, que é o dia do poeta, e nós falamos que a gente ia subverter isso, ia ser o dia da poeta, e que nós estaríamos apenas com mulheres poetas nesse projeto. É isso. E a gente sabe que também dentro da literatura brasileira tem muitas mulheres muito fortes aí, de muito destaque. Mas é interessante trazer essa meninada mesmo para isso, né? Acho isso muito legal, muito bacana. Então, Li, você também realiza um trabalho muito interessante nas redes sociais voltado para mulheres. Explica para a gente o que é o Sabe o que elas fazem. Achei isso muito genial isso. E depois fala para a gente um pouquinho sobre os planos que você tem para o futuro, se tem livro novo chegando, né? E para fechar, o conselho que você daria para quem está iniciando, principalmente as mulheres, as meninas, né? Mas fala um pouco para a gente sobre isso aí, então.
Tá, vamos lá. Sobre o sabe o que elas fazem primeiro. Tá bom. O sabe o que elas fazem é uma pergunta, inclusive, né? O nome da página é uma pergunta. Sabe o que elas fazem? Né? Porque e é justamente essa ideia de colocar as mulheres nesse lugar empoderado, que é o lugar delas, que é o nosso lugar, né? Então eu percebi, eu dei um passo para além da literatura, para além da cultura. É uma página em que semanalmente eu divulgo o trabalho feito por mulheres maravilhosas que atuam em diversas áreas, né? Que organizam eventos, que prestam serviços, né? Que fazem parte que comandam, estão aí no comando de associações e instituições importantes. Então, a cada semana eu faço essa homenagem, uma homenagem simples, mas eu acho que a divulgação é válida porque a gente vai tecendo uma rede muito interessante, né? À medida em que eu indico o trabalho de uma mulher, essa mulher também me indica outras e eu mesma vou me enriquecendo porque eu vou conhecendo cada vez mais trabalhos incríveis, né, de mulheres, e é um prazer, é um trabalho prazeroso para mim fazer essa divulgação semanal no Sabe o que elas fazem, né? E eu tenho um retorno muito incrível, tanto delas quanto de pessoas que falam assim: nossa, eu não imaginava que havia uma mulher aqui em Volta Redonda que desenvolvesse esse trabalho, eu vou procurar saber, eu vou, né, eu vou ser cliente, eu vou também querer ocupar um espaço, né, eu também vou me preparar para estar aí daqui a pouco. Então, é um trabalho que me toca emocionalmente, assim, é um trabalho de afeto, vamos dizer assim. É uma troca muito interessante, né? Uma Sim, troca muito legal, sim, muito bacana, e promover essas mulheres que estão aí realizando tantas coisas bacanas, né? sim. É o empreendedorismo feminino que a gente vê que está Isso, pulsante no município, com né? certeza. Ô, Li, mas e aí? O que você está preparando para o futuro aí? Tem livro? Então, Mas mostra um pouquinho o livro aí, o Deversos sim, tá. também. Mostra pra gente, Esse é o meu né? primeiro filho, né, gente? Eu falo que o primeiro filho, o primeiro livro é especial demais, né? Esse livro, ele abriu portas, ele me fez conhecer tantas pessoas incríveis. Eu tenho muito orgulho de ter produzido esse livro. A árvore tem tanto significado para mim, né? A vida, as raízes, né? De onde eu venho, aonde os meus galhos, as minhas sementes, os meus frutos ainda podem chegar, né? Então é um livro de que eu tenho assim um orgulho muito especial, um Que carinho muito especial bacana. por ele. Depois você fala pra gente como faz para adquirir o livro. Mas antes, Sim. fala pra gente se tem livro aí, né? Tem livro novo, tem projeto novo. Fala pra gente aí. Então, gente, olha só, agora no mês de março, mês da mulher, o nosso projeto Elas Entre Linhas, ele vai dar um passo adiante, tá? Nós vamos promover, eu e Camila, nós estamos terminando de fechar o edital e vamos lançar agora no início de março um edital do primeiro concurso literário regional Elas Entre Linhas. Então, nós vamos abrir espaço para as mulheres da nossa região sul-fluminense se inscreverem, vai ser um concurso de poesia, e o nosso objetivo é que a gente consiga, ao final desse concurso, fazer uma antologia, né, um livro físico, com as obras dos textos, né, vamos dizer aí, dos 30 textos que ficarem melhor classificados, para que a gente dê origem a essa primeira antologia e lançamento na Bienal do Livro 2025. Ó, tá É muito um, chique é um isso, hein? projeto ousado, mas a gente Mas está vai fazendo chegar de lá. tudo para que ele aconteça, porque é um movimento para a gente realmente conseguir divulgar essa literatura feminina potente, maravilhosa, pujante que a gente tem aqui na nossa região. Isso aí, bacana, Oli. Mas então, e o que você aconselha para quem está começando? Para a gente já ir concluindo o nosso papo, que pena, que está tão gostoso, tão bom. Já está Mas fala para a acabando, gente aí, daqui poxa! a pouquinho. Mas fala para a gente aí. Quem está Gente, começando? As mulheres, as é, meninas, como você falou. É meninas, para quebrar. Vamos é, escrever, pessoal, é isso?
Primeira coisa, leiam mulheres. Leiam mulheres, gente. Mulheres escrevem de todos os gêneros. Leiam mulheres, se interessem, tenham essa curiosidade de ler o que as mulheres escrevem, né? Nós escrevemos, eu mesma, eu escrevo poesia, mas às vezes eu transito para a crônica, eu transito para o microconto. Nós somos tão múltiplas, né? A mulher tem essa característica da multiplicidade. A gente consegue navegar em várias ondas ao mesmo tempo. Então, leiam o que a gente escreve, vocês vão gostar, tenho certeza. As meninas que já estão escrevendo, mulheres jovens, mulheres mais maduras, que ainda não têm uma produção, que pensam assim, eu não tenho condição de editar um livro. É para isso que tem os projetos coletivos femininos. Tomem conhecimento desses projetos. Comece publicando um poema num livro coletivo, uma crônica, participando de um concurso, indo a feiras literárias, vendo essa produção acontecer. Isso é contagiante. Eu estive na FLIM de Mambucaba ano passado, quantas mulheres lá expondo seus livros e participando do nosso bate-papo, que era justamente sobre literatura feminina. Então, gente, há um grupo enorme de mulheres se movimentando. Venham fazer parte conosco. Vocês vão se animar, eu tenho certeza. Aí, ó, o convite da Ali está feito aí. Li, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo estar com você nesse papo super leve, alto astral, muito bom. E fala para a gente aí como podemos adquirir o livro, dá o seu recado. A gente vai colocar os seus contatos também na tela, mas fala para a gente aí um pouco mais aí sobre o livro no sentido de adquirir. Você falou que tem na livraria também. Sim. Fala para a gente aí. Diversos, tem alguns exemplares dele na livraria de Adorim, que também é uma livraria gerenciada por mulheres, tá, gente? É um trabalho maravilhoso delas, que abre espaço para as autoras aqui da região. Então, tem alguns exemplares lá, para quem quiser. Também podem fazer contato comigo pelas redes sociais, pelo meu WhatsApp, que está aparecendo aí para vocês. Venham conhecer a literatura das mulheres, tá? Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e vão gostar muito. Eu gostaria muito que mais gente adquirisse meu livro e principalmente me desse o retorno, né? Esse retorno para o autor ele é sempre importante. Então, seria quem adquiriu, quem já adquiriu, quiser também fazer seus comentários nas minhas redes sociais, estou lá aguardando. Vou aproveitar e mandar um abraço para a Solange, da Diadorim, mandar um abraço para ela e estende um abraço para todas elas que trabalham lá e que têm esse empreendimento literário na cidade, promover o livro, né? Muito bacana. Então, um abraço. Inclusive, a segunda edição do projeto Elas Entre Linhas, que foi feita em dezembro, aconteceu lá na livraria de Adorim, e nós fizemos justamente um bate-papo com as autoras, inclusive sobre a importância das livrarias, o que elas tinham de memória afetiva com livrarias, e pudemos fazer uma homenagem singela a Solange e as meninas. Então, foi um momento muito legal. Ai, gente, é muita sinergia, né? Muita coisa boa. Vou te falar. Papo bom, papo ótimo. Então, vocês podem conferir aí os contatos da Li, né? Como adquirir o livro. E a gente vai encerrando, Li. A gente vai terminando aqui o nosso papo. Mas a gente pode voltar. A gente pode voltar e falar. Tendo novo projeto, a gente sempre fala, estamos abertas aqui para te receber aqui. E foi muito obrigada. Bacana. Muito eu adorei, gente. Adorei mesmo tudo. Me sinto muito orgulhosa por ter aí, por fazer parte de um capítulo aí da história da Atenção Difusa Mulher. Nossa, muita gratidão mesmo. E essa história continua, vamos ter mais oportunidades, né? E se você gostou, curta e compartilhe esse ótimo conteúdo. Até a próxima. Tchau!